Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Vamos dar continuidade ao solucionário do livro-texto Moisés no Sensweig, volume 1, quarta edição, Mecânica. Tá? Estamos resolvendo aqui os exercícios do capítulo 6, questão de número 2. Tá? Esse capítulo trata sobre trabalho e energia mecânica. Bem, qual é essa questão 2? Né? Então, eu vou fazer aqui a leitura do enunciado do próprio livro. Tá? Então, a questão número 2 diz o seguinte: no sistema da figura, M maiúsculo tem 3 kg, M minúsculo 1 kg, e D, que é essa altura em relação ao solo, 2 metros, ou seja, massa e distância estão todos no SI. O suporte S é retirado num dado instante. Letra A. Usando a conservação da energia, ache com que velocidade o M maiúsculo chega ao solo, no chão. E letra B. Verifique o resultado calculando a aceleração do sistema pelas leis de Newton. Tá? Então, você vai resolver o mesmo problema usando as leis de Newton e aplicando a conservação da energia. Não há atrito, não há força dissipativa nesse sistema. Tá? Então, antes de nós iniciarmos a resolução do problema, vale lembrar o seguinte, né? Quando você tem um corpo de massa mzinho em relação a uma dada altura em relação ao solo, e ele é solto, né? Ele é largado em queda livre, né? Ou seja, a velocidade dele inicial é igual a zero, você pode se perguntar bem, qual é a velocidade que ele chega no solo, né? Então, pela cinemática, né? Você pode, desprezando o atrito, tá? Pela cinemática, você pode concluir, através da equação de Torricelli, né, que a velocidade inicial dele é igual a zero e a velocidade final vai ser, o quadrado vai para o outro lado na forma de raiz, vai ficar 2 vezes a aceleração vezes a variação de altura que ele sofreu durante essa queda. Bem, já pela conservação da energia, né, você pode ver que, já que não há forças dissipativas, né, o sistema ele é conservativo, a energia é conservada, né, a energia potencial que ele tinha aqui, né, inicialmente, né, já que a energia potencial depende do referencial, o referencial que eu estou adotando é o solo, essa energia potencial ela é convertida em energia cinética. Né? Então, isso não viola a conservação, né? A energia é conservada, ela é transformada, mas não é destruída. Tá? E aí, então toda energia potencial é convertida em cinética. Então, a energia cinética ela é convertida integralmente em energia potencial. Tá? Você cancela as massas e a velocidade, você pode ver que vai dar raiz quadrada de 2gh, né? Onde o g é a aceleração daquele ambiente que você está fazendo a experiência. Logo, se você usa a equação da energia, né, a conservação, V vai ficar raiz quadrada de 2AH. 2 vezes a aceleração vezes a altura. E usando a cinemática também, a raiz quadrada vai dar 2 vezes a H. Ou seja, se você utiliza a cinemática ou a conservação da energia, os resultados, né, vão ser idênticos. Tá? Então, se você usa um formalismo ou outro, as respostas têm que ser idênticas. Tá? Então, tendo isso em mente, esse tipo de ideia nós vamos aplicar no nosso problema. Tá? Então, na lei de Newton, né, nós sabemos que você tem aqui a figura do problema 2, né, da questão 2 do capítulo 6. Os parâmetros massa M, Mzinho, D, a massa M grande é maior que Mzinho. Né? Você adota o sistema positivo como sendo a rotação no sentido da polia aqui anti-horário. Tá? Isso significa dizer que esse bloco verde sobe e o vermelho desce. Tá? Então, antes de nós iniciarmos, aplicarmos as leis de Newton para ambos os corpos, como é que fica o diagrama de corpo livre desse sistema? Tá? Então, o diagrama de corpo livre é aquele diagrama onde você vai mostrar todas as forças que estão atuando naquele corpo de massa M. Tá? Então, para o primeiro corpo aqui, o de massa M maiúsculo, você tem a tração, que é a corda, para cima, a tração no corpo de massa M maiúsculo, e o peso desse camarada. Está aqui. Então, essas são as duas forças. O eixo que eu estou considerando vertical é o eixo Y. Então, se esse sistema M maiúsculo é maior que M minúsculo, esse camarada desce e esse sobe. Então, eu vou considerar o sentido positivo como sendo o sentido de rotação aqui anti-horário da polia, que significa dizer que esse camarada desce e esse vai subir. Tá? Então,
nesse camarada o positivo é para baixo, né? Se você segue o sentido da seta aqui da rotação da polia, então nesse sentido aqui é o positivo e para trás fica o negativo, tá? Isso no corpo de massa M maiúsculo. E no corpo de massa M minúsculo, a mesma ideia. Tá aqui, vai aplicar o diagrama de corpo livre, a tração aqui vai estar atuando nesse camarada para cima, tá? E o peso dele vai estar atuando para baixo, tá? Mas aí considerando o sentido positivo como sentido de rotação anti-horário da polia, então positivo no eixo vertical aqui nesse camarada é para cima e para baixo é negativo, tá? Tendo isso em mente, nós sabemos que a lei de Newton para corpos com massa constante é a força resultante igual a massa pela aceleração. Isso aqui é uma única equação, só que ela é vetorial, tá? Então, se você, por exemplo, abrir essa força resultante em eixo x e eixo y, e aqui a aceleração em eixo x e eixo y, você pode isolar, né? Se você adota o sistema de coordenadas cartesiano, as equações no eixo x e eixo y são independentes. Você tem uma única equação vetorial e você pode transformar em duas equações escalares independentes. Então você tem a resultante no eixo x igual a massa pela aceleração no eixo x e a força resultante no eixo y igual a massa pela aceleração no eixo y. Então uma única equação você transforma em duas equações escalares. Vale notar que aqui, de acordo com as forças, o diagrama de corpo livre, que é quais são as forças que atuam no sistema, não há forças que atuam no eixo x, ou seja, no eixo perpendicular à queda, tá? Não há forças horizontais, então essa equação é desnecessária. A única equação que eu vou aplicar é essa, tanto para o corpo de massa M maiúsculo quanto o M minúsculo, tá? Vou aplicar essa equação escalar. Então, quando você faz isso, aplica essa equação escalar, no bloco de massa M, o que você tem? Sempre considerando esse positivo. Então, fica peso positivo, maiúsculo, menos esse camarada tração minúsculo, tá? Então, fica peso, no corpo de massa M maiúsculo, fica peso positivo menos a tração, igual a massa do bloco vezes a sua aceleração. Já nesse camarada aqui, você vai ter positivo é a tração atuando nele, menos o peso, tá? Mais e menos é referente a esses sentidos, mais e menos do eixo Y, tá? E aí você tem duas equações, né? E quantas variáveis, né? Você tem uma variável que é a tração, aqui e aqui. Você tem a aceleração, duas variáveis, tá? Então, duas equações, duas variáveis. Porém, nós estamos resolvendo um sistema ideal. E qual é o sistema ideal? O sistema ideal, pessoal, é quando tanto a massa da corda e da polia são desprezíveis, né? Se a massa da corda e a massa da polia são desprezíveis, as trações tração do corpo Mzinho e a tração do corpo M maiúsculo, elas serão idênticas, iguais a T, tá? Se isso não for satisfeito, essas trações são distintas, tá? E aí você vai ter que levar em conta a questão do momento de inércia, que é a rotação dessa polia, etc., que não é o caso aqui, tá? Então nós vamos considerar o caso ideal, então as trações são idênticas, já que a corda e a polia têm massa desprezível. Então esse camarada é igual a esse. Uma outra consideração de sistema ideal é quando a corda ou o fio for inextensível, ou seja, a corda não tem propriedades elásticas, ela é extremamente rígida, tá? Isso significa dizer que quando esse bloco começar a cair, esse instantaneamente começa a subir, tá? Se você não tivesse esse tipo de consideração, né, se a corda tivesse propriedades elásticas, quando esse camarada iniciasse a sua queda, esse aqui poderia ainda estar em repouso, já que a corda pode esticar, né, com propriedades elásticas. Então, nesse caso, quando é uma extremamente rígida, ela é inextensível, a aceleração do bloco M maiúsculo é idêntica à aceleração do bloco M minúsculo. E eu vou tudo considerar como sendo igual a A. Tá? Então, com essas duas análises, né, de sistema ideal, eu vou substituir esse camarada e esse, e esse e esse. Então, o meu sistema de equações, que antes era esse aqui, se transforma nesse de baixo. Aqui fica T e aqui fica A. E aí, para você resolver um sistema com duas equações e duas variáveis, né, as variáveis são T e A,
você pode aplicar o método, por exemplo, da substituição, o método da soma e etc, tá? Eu vou aplicar o método da soma, que é o mais simples, já que esses termos são simétricos. Então, você cancela, fica a subtração desses dois termos. O peso é a massa vezes a aceleração, a gravidade, aqui também. Aqui você coloca em evidência o A e fica somente massa maiúsculo menos em minúsculo. E aí você, de novo, coloca em evidência o G, e como você quer achar o A, você passa esse termo que está multiplicando para o outro lado dividindo. Então, a aceleração do teu sistema, desse sistema aqui que nós estamos resolvendo, que é a chamada máquina de Edwards, né? Essa máquina de Edwards é um tipo de máquina simples, né? E nós vamos já entender por quê. Vai ser essa aceleração, tá? É a aceleração do sistema. Já a tração, pessoal, você pode pegar tanto a equação de cima quanto a de baixo e isolar o T. Quando você isolar o T, você vai ter ou a equação de cima ou a de baixo, os dois resultados vão dar idênticos. Você isola onde tem A esse resultado. Quando você faz isso, escolhendo a primeira ou a segunda, você vai obter que a tração é 2 vezes a massa mzinho pelo m grande vezes g dividido pela soma das duas massas. Então, o que é interessante notar é que a máquina de Edwards, pessoal, a resultante que atua nesse sistema, né, você poderia pensar, né, inicialmente que a resultante desse sistema seria dada pela força resultante da soma entre as duas, né? O peso do bloco mzinho mais o peso do bloco m maiúsculo. Já que as forças internas, né, as trações, elas se cancelam, né? Esse fato de cortar as trações aqui está intimamente relacionado com o princípio, a terceira lei de Newton, né? A causalidade, a ação e reação, né? Então, forças internas, né? Se você considerar esse sistema aqui dos blocos mais a corda, forças internas se cancelam, né? Ou seja, a força com que esse bloco puxa a corda, ela é idêntica a que esse bloco puxa aqui também. Então, elas vão se anular. Essa força de tração Tmzinho, ela anula essa daqui, ó. Uma está no sentido positivo, a outra no sentido negativo. Então, uma cancela a outra, como nós podemos perceber aqui. Então, a resultante, no final das contas, são duas forças externas ao sistema. Externo, que significa dizer que a força externa dessa massa aqui é a força peso dela, e essa aqui também é a força peso, né? Já que não tem forças de atrito. As forças internas, que são as trações, devido à terceira lei de Newton, o princípio da causalidade, ação e reação, elas se anulam. Então, a resultante desse sistema é simplesmente PM maiúsculo menos PMzinho minúsculo, né? E aí a resultante vai ser dada pela subtração entre esses dois termos, né? Então, a resultante ela não é a soma simplesmente, né? Para você acompanhar mais detalhes dessa aula de máquina de Edwards, eu vou deixar o link na descrição para você assistir essa aula no canal, que eu já até fiz e está bem feita lá para vocês tirarem mais dúvidas sobre a máquina de Edwards, tá? Então, a força resultante é dada por esse termo. E aí, o trabalho, como é que você calcula o trabalho dessa força resultante, né? O trabalho dessa força, a gente sabe que é a integral de F escalar dr, né? E aí, a força resultante vai entrar aqui, né? E o dr, você vai fazer a integração de R0 a R aqui e resolver essa integral. Mas aí, quando você considera a força resultante em vez das forças individuais desse sistema, né? Peso, tração, etc., o que você está levando em consideração? Então, esse sistema aqui, com massas isoladas conectadas por uma corda, ele se assemelha a um sistema exatamente com um bloco de massa m grande mais um bloco de massa mzinho, atuando uma força resultante sobre ele, né? Já que a força resultante aqui vai fazer com que esse sistema gire no sentido anti-horário, então é como se você tivesse um único bloco de massa m grande mais mzinho sendo puxado por uma força resultante para cima, até uma certa altura D, né? Que é a altura de queda aqui, tá? E aí você se pergunta qual é a velocidade que ele irá atingir quando ele chegar nessa posição, nessa altura D. Então, esse sistema é exatamente equivalente a esse aqui, tá? Então, é esse problema que nós vamos resolver, já que nós vamos analisar a força resultante. Então, a força resultante é dada por esse termo. Tudo isso aqui é constante em relação a D, pode sair.
O G, né, já que a força resultante está atuando para cima, e para cima é o meu sentido positivo, aqui, ó, então você tem o versor apontando nessa direção, que é o chamado versor J. Escalar o dr, o elemento infinitesimal de deslocamento é o dy nessa mesma direção, j. J com j dá 1, produto escalar, né? Módulo do primeiro é 1, módulo do segundo é 1, cosseno do ângulo entre eles, que é o cosseno de zero, também é 1. Então fica uma integral que vai a posição inicial, ele parte da origem aqui do solo até uma altura d. Aqui, tá? Então esse trabalho vai ficar exatamente esse termo, né? Aqui vezes... aqui essa integral vai dar y, de 0 a d vai dar d. Tá? E nós sabemos que o trabalho, já que o sistema é conservativo, né, não há forças dissipativas, forças de atrito, nada desse tipo, o trabalho resultante do teu sistema é exatamente dado pela variação da energia cinética dele. E isso vem, né, lá, é oriundo lá do teorema do trabalho de energia cinética. Então, a variação de energia cinética é a variação de energia cinética desse sistema. Então, ele vai sair daqui até aqui. Vai sair de uma velocidade inicial igual a zero e atingir uma velocidade V aqui a essa altura D. Então, vai ficar a massa de todo o sistema é dada pela soma. Fica a soma dividido por 2, né, a energia cinética. Velocidade final é V quadrado menos a velocidade inicial. A velocidade inicial, como ele vai sair aqui, né, ele vai partir da origem, né, ele cai, ele é solto, então a velocidade inicial dele é igual a zero. E aí você isola o V. Quando você isola o V, esse camarada passa multiplicando, esse termo passa dividindo, o quadrado vai para o outro lado na forma de raiz quadrada. Então você vai obter esse termo. E aí você vai comparar, né, que termo é esse que está entre colchetes. Esse termo que está entre colchete é exatamente a aceleração da tua máquina de Edwards, que nós encontramos pelas leis de Newton, né? Então, pelas leis de Newton, a aceleração e a tração é dada por esses termos. E o que nós estamos utilizando aqui é conceitos da energia, tá? Lembra que o trabalho é uma forma de medir a energia do teu sistema, tá? É isso que eu estou fazendo. E aí, quando você compara, esse termo aqui é a própria aceleração do teu sistema que nós obtivemos pela lei de Newton. E aí fica a raiz quadrada de 2a vezes d. E o que é isso? É a velocidade que esse sistema como um todo vai atingir quando ele percorrer essa distância d, que é exatamente equivalente a esse. Qual é a velocidade que esse camarada atinge aqui? É exatamente essa que nós encontramos aqui embaixo. Esse camarada em colchete é o A, fica a raiz quadrada de 2AD. E esse termo é exatamente equivalente ao início da aula, como foi mostrado, tanto pela cinemática quanto a conservação da energia, que a velocidade terminal que ele atinge aqui, né, no solo, é dada pela raiz quadrada de 2A vezes a altura de queda, que é exatamente equivalente aqui. Ou seja, se você utiliza, né, a conservação da energia ou as leis de Newton, os resultados são idênticos, tá? E aí, quando você substitui os valores, né, da massa, M maiúsculo, M minúsculo, G, D e tira a raiz quadrada, o resultado que você vai encontrar vai ser aproximadamente 4,43 metros por segundo. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!